Meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos estudando, algumas aulas, inclusive na aula ao vivo, que é sobre sílaba tônica. E nós também vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, que é classificação da sílaba tônica. É de acordo com a posição que essa sílaba tônica está na palavra. E isso se chama oxítona, paroxítona e proparoxítona. Enrolou a língua, mas calma que vocês vão aprender direitinho esse assunto, tá bom? Fiquem bem atentos e vamos lá para a aula. Classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Então, vamos fazer uma comparação para ficar mais claro isso. Lembra que quando nós estávamos estudando sobre as sílabas, não foi? Nós aprendemos também a separar as sílabas, aprendemos que cada palavra, que existem palavras com uma sílaba só, palavras com duas, com três, com quatro, com mais disso, e que existe uma classificação, não foi? De sílaba, polissílaba, trissílaba, monossílaba, não foi isso? De acordo com a quantidade de sílabas. Então, do mesmo jeito, também tem uma classificação com relação à sílaba tônica. Aí a diferença não é quantidade de sílabas, é apenas a posição. Vocês já aprenderam, a maioria de vocês, pelo menos, não é? Pelo menos pelo que eu estou percebendo nas aulas, aula ao vivo, por exemplo, que foi a aula de ontem, eu percebi que vocês já estão desenrolando muito bem, demonstrando muito bem que já estão sabendo identificar quando a sílaba tônica está na última sílaba, está na penúltima sílaba ou quando está na penúltima sílaba. Gente, é basicamente isso. A diferença é que quando está na última, penúltima e antepenúltima, existe um nome para cada uma, tá bom? E é só esse nome que vocês precisam ficar falando a partir de agora. Vamos só nomear as coisas, tá bom? Então vamos lá, porque eu tenho alguns exemplos aqui que vocês vão ficar craques nesse assunto. Um exemplo, eu tenho aqui, ó, tá deitada, tá bom? Aqui a palavra espelho. Gente, na palavra espelho, que tem 3 sílabas, aqui já está identificado qual é a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. Espelho, espelho, P é a mais forte. Então, quer dizer que, olha, aqui não é a última sílaba, aqui não é a penúltima sílaba, e aqui não é a antepenúltima, não é isso? Então, já identificou que a sílaba mais forte da palavra espelho é a penúltima. Até aí vocês já estão nessa fase, não é isso? Vão só nomear agora essa classificação. Como? Quando a última sílaba ela é a sílaba tônica, damos o nome, dizemos que a palavra é oxítona. Gente, olha o acento agudo aqui, a pronúncia é oxítona, o som do X, x, tá bom? Quando a sílaba tônica ela fica aqui na penúltima sílaba, damos o nome de paroxítona. E quando a sílaba tônica ela está na antepenúltima, olha, última, penúltima, antepenúltima, damos o nome de proparoxítona. É muito simples, é somente dar nomes à palavra quanto à posição que essa sílaba tônica está, se está na última, na penúltima ou na antepenúltima. Calma que temos muitos exemplos ainda hoje, vocês vão ficar craques no assunto, como eu disse agora. Temos outras palavras aqui para ajudar na compreensão. Temos outros exemplos. Temos a palavra abacaxi, casaco e médico. Lembra que eu disse que cada palavra tem uma sílaba tônica e que essa sílaba tônica pode ocupar qualquer posição nessa palavra, não foi? Pode estar no começo, no meio, no fim. Então, aqui no caso de abacaxi, eu já até coloquei maior para destacar que a mais forte, a sílaba tônica aí é xi, abacaxi. Vejam que a parte xi, a sílaba xi, eu falo com mais intensidade, não é? Então eu já sei que xi é a mais forte. Agora casaco, casaco. Eu não digo casaco, eu não digo casacó, eu digo casaco. Vejam que zá eu falo mais forte, não é?
E aqui médico, médico. Tia, já sei que quando é acentuado, eu já sei que a sílaba tônica é a que está com acento. Muito bem. É a dica, não é? Se apeguem na dica também. Mas se a palavra médico não tivesse acento, olha a pronúncia dela. Médico, médico. Percebam que o mé é falado com mais intensidade, não é? Então vejam, aqui eu tenho uma palavra onde a sílaba tônica está na última sílaba. Eu tenho aqui outra palavra onde a sílaba tônica está na penúltima sílaba, olha, antes da última. E aqui eu tenho uma palavra onde a sílaba tônica está na antepenúltima, olha, última, penúltima, antepenúltima. Por isso que é importante primeiro aprender o que é sílaba, separar essas sílabas, para que a gente, quando vai aprender a sílaba tônica e essa classificação, já saiba exatamente, ó, dividir e tudo mais, tá bom? Então, a sílaba tônica é a última, portanto a palavra é oxítona. Olha, a sílaba tônica é a última, então chamamos de oxítona. A sílaba tônica é a penúltima. Olha, portanto a palavra é paroxítona. E aqui a sílaba tônica é a antepenúltima. Então chamamos, essa palavra ela é proparoxítona. Gente, é simples, não é? É só um pouquinho mais de exercício, mais algumas aulas, revisões e tudo mais. E aí a gente vai ficar, ó, sem dúvida nenhuma. Mas tenham calma, que é devagar que a gente faz mesmo. Só que para não ficar somente nas minhas explicações, nós vamos agora utilizar o livro de vocês, que é o livro de português. Não vamos usar gramática hoje, tá bom? O livro de gramática nós já usamos para fazer as atividades. Enquanto eu estou falando, você pode pegar o seu livro ou então pausando, não é? Sim, o livro de gramática, ele tem atividades sobre sílaba tônica, que foram aquelas 5 páginas que nós já fizemos, não foi? E o livro de gramática não está falando sobre paroxítona, oxítona, proparoxítona. O que está falando é o de português. Então, nesse assunto, vamos deixar um pouquinho de gramática para depois e vamos agora fazer as atividades do livro de português, tá bom? Então, nós vamos começar pela página 337. Pessoal, olha aqui para a tela, olha, 337, tá bom? Então, vamos lá. Essa parte aqui eu esqueço. Isso aqui já foi de outra coisa, de outro assunto. O que nos interessa é daqui para diante, tá bom? Olha, de olho na leitura e na escrita, palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. 337, repito. Então vamos lá, temos um texto aqui. Vamos lá, porque nesse livro sempre tem, eles misturam, não é? A interpretação de texto e a parte gramatical, não é? Aí diz assim, gatinho é... Aliás, olha o título logo aqui, né? Regime militar. Olha o título, pessoal. O que será regime militar? O que é que vocês entendem por isso? Militar, lembra quartel, lembra soldado, lembra regras, lembra normas, comportamento mais formal. Lembra tudo isso, né? O título regime militar. Aí aqui diz assim, gatinho é metódico e odeia confusão. Dorme sempre no mesmo ponto do colchão. Perceberam que é um poema? Está dividido, olha, em 1, 2, 3, 4. 4 estrofes. Deixa eu ver quantos versos. 1, 2, 3, 4. Todos têm, cada estrofe tem 4 versos aí, não é? 4, 8, 12, 16. 16 versos no total. Só pra gente lembrar, né? Porque nós já estudamos sobre poemas, né? Nunca vamos dizer assim, não passa batido. Os assuntos sempre a gente precisa estar revendo. Então, segundo parágrafo. Quando vou pro quarto, vai comigo junto e acorda sempre às 6 em ponto. Que gatinho pontual é esse? Primeiro diz aqui que ele é metódico e odeia confusão. O que será que é metódico? Dorme sempre no mesmo ponto do colchão. O mesmo ponto, ele está se referindo aí a canto, ao local do colchão. Quando vou pro quarto, vai comigo junto e acorda sempre às 6 em ponto. Então o gatinho já tem esse hábito de acordar sempre à mesma hora. Tem muita gente, não é? Que tem esse comportamento aí do gato. Quando dá uma certa hora, já acorda logo. Eu sou assim, tá, pessoal? Eu sempre acordo
Teve um tempo que eu acordava às 6 horas e agora eu acordo às 5. Agora não, quando estava indo à escola, não é? Às 5, mesmo que fosse um fim de semana, feriado, eu acordava. Mesmo que eu me lembrasse que não era dia de trabalhar, eu voltava a dormir. Parece que tinha um reloginho aqui. E o gatinho é assim mesmo. Aí diz aqui, se por acaso tem um sono mais comprido, não é comprido no sentido de tamanho, é mais longo, né? Mais tempo sonhando, dormindo. Ele então me acorda miando ao meu ouvido. Gatinho é da pesada, regime militar. Ao toque de alvorada, tenho que levantar. Gente, toque da alvorada tá falando de amanhecer. É o amanhecer. Então vamos lá. Perceberam também que tem rimas aqui nesse poema? Olha, confusão com colchão. Deixa eu ver se tem logo. Ó, junto com ponto, um ponto. Deixa eu ver mais se tem comprido com ouvido, pesada com alvorada, militar com levantar. Perceberam as rimas aí do poema? Então vamos agora passar para a página 338. Eu vou explicar para vocês, depois vocês vão tentar fazer sozinhos, tá bom? E depois corrigimos juntos, tiramos qualquer dúvida que você tiver. 338. O poema fala do dia a dia de um gato. Letra A. Qual é o nome do gato? Letra B. Quem fala do gato num poema? Nós já estudamos, não foi sobre o narrador? O narrador é quem está contando. Não necessariamente é um autor da história. Deixa eu voltar aqui para ver se a gente encontra o autor na referência bibliográfica. Aqui, ó, tá bem pequenininho. No livro de vocês dá para ver muito melhor. Ferreira Goulart é o autor da história. Não quer dizer que o autor do poema, da história, ele é o narrador. Tá certo? Até porque aí no poema está se falando de outra pessoa. Tá bom, gente? Vamos lá, voltar. Segundo quesito. No primeiro verso, primeira linha lá do primeiro parágrafo, lemos: Gatinho é metódico. Troque ideias com os colegas. Qual é o sentido da palavra metódico aí nesse contexto? Não tem como trocar ideias com um colega, nós não estamos na aula ao vivo nem presencial. Você pode pesquisar aí no seu dicionário, até uma maneira de utilizar, né, o seu dicionário, para você pesquisar um pouquinho o que é metódico e escreve aqui. Você não precisa escrever exatamente a explicação lá do dicionário, não. Você lê no dicionário, você procura ver qual é a relação da explicação dessa palavra, do sentido dessa palavra com o sentido do texto, que tem a ver o significado de metódico com o comportamento do gato, que é metódico, tá bom? Bem simples. E deixa eu ver aqui, letra B. A rotina do gato incomoda quem fala no poema? Sim ou não? Escreve aqui. Mas tem uma outra pergunta aqui, ó. Por quê? Se você colocar sim, aí você vai dizer por que que incomoda. Aliás, por que não incomoda, não é isso? A rotina do gato incomoda? Se for sim, vai explicar por que que incomoda. Onde é que está falando isso no texto? Que ele se mostra incomodado. E se você responder não, também vai procurar, justifica lá a sua resposta, o que é que te levou a pensar que o narrador, ele se incomoda ou não com o comportamento do gato. Aí depois, até aqui, gente, é a interpretação do texto. Daqui para diante, na outra página, é mais sobre a questão da sílaba tônica, da oxítona, paroxítona e proparoxítona, tá bom? Aí diz aqui, ó, você aprendeu que as palavras da nossa língua costumam ter sílabas pronunciadas com mais força, chamadas sílabas tônicas, e as sílabas pronunciadas com menos forças, conhecidas como sílabas átonas. Não foi isso que nós começamos a aprender, não foi? Leia os 3 grupos de palavras a seguir, extraídas do texto, tiradas do texto, tentando perceber qual é a posição da sílaba tônica de cada uma. Vamos lá. Temos aqui um grupo 1, 2 e 3. No grupo 1, temos a palavra então, militar, colchão, confusão. Gente, pronuncia aí na sua casa em voz alta. Você não vai incomodar ninguém, não vai atrapalhar ninguém, né? Ótimo. Mas não é gritando, não. É como eu tô fazendo aqui, ó. Falando e percebendo. Lembra que eu falei hoje de manhã, ontem de manhã, aliás, que a
a questão de sílaba tônica, perceber qual é um exercício de, como se fosse um ditado. Eu escuto e escrevo. No caso da sílaba tônica, eu pronuncio e eu percebo qual é a sílaba mais forte, tá bom? Precisa de bastante atenção. No grupo 2, gatinho, quarto e regime. E no grupo 3 eu tenho metódico, certo? O que será que essas palavras têm em comum para estarem divididas em grupo? Metódico está sozinho aqui, mas gatinho, quarto e regime estão juntos. O que será que elas têm em comum? Lembra que estamos falando com relação à sílaba tônica, não é? Então, militar, colchão e confusão. Será que tem em comum aí no grupo 1 entre essas palavras? Agora a página seguinte, que é a 339, diz assim: em qual desses grupos, é esse daqui que eu acabei de falar, o grupo 1, 2 ou 3, tá? E 3. Em qual desses grupos a sílaba tônica das palavras é a última? Letra B é a penúltima e letra C é a antepenúltima. Você só vai escrever, gente, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Você só vai dizer qual é o grupo. Você não precisa colocar, transcrever as palavras para cá, não. Só vai dizer somente qual é o grupo em que todas as palavras, a sílaba tônica é a última. Depois, em qual desses grupos a sílaba tônica é a antepenúltima. Aliás, a penúltima e aqui antepenúltima. Simples, não é? Observa, porque até então, antes da aula de hoje, isso aqui vocês já estavam sabendo, não é? A novidade da aula de hoje, que é essa questão que nós estamos começando a aprender, oxítona, paroxítona e proparoxítona, está aqui nesse quinto quesito, tá bom? Dependendo da posição da sílaba tônica, as palavras são chamadas de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As palavras do grupo 1 da questão anterior, por exemplo, são oxítonas. As do grupo 2, por exemplo, são paroxítonas e as do grupo 3 são proparoxítonas. Então, conclua. O que são palavras oxítonas? Escreve aí o que você entendeu até o momento. Pode voltar um pouquinho à aula. Lembra do que eu falei agora há pouco? Escreve o que você compreendeu. Qualquer coisa, pessoal, durante a correção, você conserta caso você precise. E as palavras paroxítonas, o que são? E as palavras proparoxítonas. Escreve aí, tá bom? Você pause o vídeo. Pessoal, vocês precisam fazer isso. Vocês precisam fazer essa pausa de vídeo para tentar fazer sozinhos. Porque se você não deixa o vídeo pausado, eu vou começar aqui falando, dando as respostas, e você vai escutar e não vai ter a oportunidade de exercitar para aprender um pouquinho mais, quebrar um pouquinho a cabeça, mas ficar muito bem sabido nesse assunto. Então vamos lá. Depois que você fez, solta o vídeo novamente, o play, e vamos para a correção. Tá aqui o texto, se a gente precisar voltar para ele, para mostrar alguma coisa. Vamos lá. Correção da 338, que a 337 só tinha o texto. O poema fala do dia a dia de um gato, não é isso? Qual é o nome do gato? É gatinho. Vamos voltar lá no texto para comprovar? Bora lá. Gatinho é metódico. Gente, primeiramente, aqui vai estar escrito gatinho com G maiúsculo. Claro que é o começo da resposta, não é? Mas também porque é o nome do gato aí no texto. Então, por isso que ele se tornou um nome próprio. Porque é o nome desse personagem. Depois, na letra B. Quem fala do gato num poema? Aí não diz nome de alguém, se é um menino, se é uma menina, se é um homem adulto, se é um adolescente, se é uma pessoa mais idosa. Aí não fala. Mas aí, provavelmente, o dono desse gato, não é? Deixa eu ver se tem algum vestígio aqui. Acorda sempre às 6 em ponto. Se eu durmo mais, ele mia no meu ouvido. Pessoal, aí não tem nada que diga se é uma criança, se é um adulto, se é um idoso, se é um adolescente. Mas isso não importa. Provavelmente é simplesmente o dono do gatinho, tá? Deixa eu ver agora. Segundo quesito. No primeiro verso, lemos: gatinho é metódico. Troca ideias. Qual é o sentido da palavra metódico aí nesse contexto? O metódico quer dizer que é alguém que é ordenado. Ordenado não é alguém que está dando ordem nele, não, viu, gente?
Ordenado, alguém que uma pessoa que tem ordem nas coisas. Ordenado, regrado, é aquela pessoa que obedece às regras, não que tem suas próprias regras também, sabia disso? Não somente aqueles que cumprem as regras de um lugar, mas as pessoas no dia a dia tendo particularidades, e aí as pessoas às vezes criam suas próprias regras. Deixa eu dizer assim, como é que eu faço? Tem pessoas que têm sempre os mesmos costumes, as mesmas regras de fazer coisas sempre parecidas todo dia. Por exemplo, levantar, tomar um banho, caminhar, volta, come, depois assiste, lê um jornal. Tem gente que tem esse hábito, não é? Ou então, depois que à noite assiste, toma um banho, toma um copo de leite, dorme sempre todo dia do mesmo jeito. As regras pessoais de cada um, não é? Aí diz aqui, sistemático. Sistemático é sinônimo disso aqui, ordenado e regrado. Aquele que faz as mesmas coisas do mesmo modo. É uma pessoa metódica. As pessoas que são metódicas têm esse comportamento. E no caso do gato, a palavra metódico se enquadrou direitinho, porque o gato, de acordo com o narrador do poema, não é? Ele tem esse comportamento. Então vamos lá, terceiro quesito. O título do poema é Regime Militar. Letra A. Que relação há entre esse título e o poema? Que tem a ver? Lembra quando a gente começou, quando eu fiz a leitura, que eu falei o que é que lembra regime militar, não foi? Aí aqui pode ser assim. O título sugere que o gato é muito regrado, como costuma ser a vida no exército, ou seja, cheia de normas e rotinas obrigatórias. Por isso que é regime militar, porque o gatinho parece que vive no exército, por exemplo, num quartel, com essas regras, com essa organização toda. Letra B. A rotina do gato incomoda quem fala no poema? Provavelmente não, momento nenhum. Quem conta no poema se mostra chateado com o comportamento desse gato, pois o gato é seu companheiro. E não importa, não é como é que o gato é companheiro. Temos agora o grupo 1, 2 e 3. Para responder agora a página seguinte, que é a 339. Em qual desses grupos a sílaba tônica das palavras é a última? Se você colocou grupo 1, você acertou. Olha aqui, gente, sílaba tônica é a última. Então, tão é a última. Militar, tar é a última. Colchão, chão é a última. E confusão também é a última. Olha, só quem não tem acento é militar. Todas elas têm acento na última sílaba. Se tem acento na última sílaba, então quer dizer que esse grupinho aqui todinho são de palavras oxítonas. Aliás, se a sílaba mais forte está na última sílaba, então quer dizer que essas palavras aqui são oxítonas, tá bom? Agora vamos para o grupo 2. E a penúltima? Vamos fazer logo, né? A, B e C juntas. Olha, gatinho, quarto, regime, gatinho, tch. Perceberam que o tch é mais forte? Gatinho, quarto, quarto. E regime, regime. Perceberam? Olha, aqui é a última, penúltima. Última, penúltima. Gente, ó, talvez fique longe aí para você ver como essa parte aqui que é da página do livro é branca. Se eu ficar puxando e levando, isso atrapalha na hora da gravação. Não é como ao vivo que eu posso fazer isso, não é? Mas se você não está vendo muito bem, porque aqui eu só coloquei para facilitar e não ficar mostrando o livro para vocês. Mas olha aí no livro de vocês, tá bom? No grupo 2, ó. Gatinho tem 3 sílabas. Gatinho. Olha, última, penúltima, que é justamente tinho, antepenúltima. Então, essa é a mais forte. Se todas essas, a mais forte, a antepenúltima, o grupo 2, desculpa. Se todas essas do grupo 2, a mais forte, a penúltima, então é chamado de paroxítona, tá bom? E aqui no grupo 3, que só tem uma palavra, percebam, olha, última, có seria a última, di é a penúltima e tó é a antepenúltima. Lembra até que falamos hoje pela manhã
todas as palavras que a sílaba tônica está na antepenúltima, essa palavra necessariamente é acentuada. E aí, justamente, é isso aqui, pessoal. Todas as palavras que são proparoxítonas, elas têm acento, certo? É uma dica. Assim como eu disse, quando a sílaba tiver acento, é porque a sílaba mais forte é essa. Não é uma dica? Então, peguem essa dica também aqui. Toda palavra proparoxítona, toda palavra em que a sílaba tônica está na antepenúltima, quer dizer, então, que ela é acentuada. Ok? Então, vamos agora para o último quesito da atividade do livro, que é o quinto. O que são palavras oxítonas? Facílimo, gente. São aquelas palavras, eu coloquei, são aquelas em que a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Simples assim. Letra B. O que são palavras paroxítonas? São aquelas em que a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. E por fim, letra C. E palavras proparoxítonas? São aquelas em que a sílaba tônica é a antepenúltima da palavra. A antepenúltima sílaba da palavra. É o que eu falei agora há pouco. Digamos que eu tenho aqui, deixa eu ver. Sim, capítulo. Mas vai ficar muito pequenininho para eu mostrar. Gatinho. Talvez dê para ver, não é? Nhó é a última. Ti é a penúltima e Gá é a antepenúltima, não é isso? No caso de Ti, a mais forte é a penúltima, portanto é paroxítona. Tá bom, gente? Última, na última, vou botar que é o começo que é o final. Última, oxítona. Penúltima, paroxítona. E antepenúltima, proparoxítona. Vamos estudar ainda muito isso. Vai ficar muito fixo aí para vocês, tá bom? Vai ficar, ó, aqui. Mas nós não vamos acabar agora só porque acabamos de corrigir as 3 páginas, não, viu? Eu tenho um exercício. Vocês vão agora pausar um pouquinho o vídeo. Ou então você vai fazendo isso enquanto eu estou explicando. Guarda português. Pega o livro o caderno na matéria de português. Pode colocar somente a data, tá, gente? Pode colocar a aula do dia 23, né? Que é hoje. E escreve, tá bom? Aí você vai precisar realmente pausar o vídeo, que é para poder você ver isso aqui. Vocês vão escrever isso aqui no caderno de vocês, tá bom? Para fazer no caderno. Tem aqui, pode pausar o vídeo agora, enquanto aqui, porque aí você copia, mas eu vou explicar, tá bom? Preste atenção na explicação. Vocês vão escrever aí no caderno de vocês, matéria de português. Circule a sílaba tônica das palavras abaixo. Olha as palavras abaixo. Peixe, picolé, abacaxi, sapato, bandeira e árvore. Simples, facílimo, não é? Depois, classifique o quem? Se refere às palavras, tá? Classifique essas palavras aqui na coluna adequada, de acordo com a posição da sílaba tônica. Como assim, tia? Fácil, meu amor. Tá aqui as palavras que eu acabei de dizer. Primeiramente, você vai circular a sílaba tônica de cada uma delas, a mais forte. Depois quando circular, você já vai identificar se a sílaba que você circulou foi na última, na penúltima ou na antepenúltima, não é isso? E aí, de acordo com isso, você vai dar só nome às coisas. Se você circulou uma palavra em que a sílaba mais forte está na última sílaba, essa palavra é oxítona. Se você circular uma palavra em que a sílaba mais forte está na penúltima, essa palavra é paroxítona. E se você circulou a palavra em que a sílaba mais forte é a antepenúltima, essa palavra vai estar aqui, ó, porque ela é proparoxítona. Fácil mesmo, tá bom? Então copia aqui, pausa o vídeo, responde, depois a gente faz essa correção. Tá bom? Vamos lá para a correção da atividade. Se você fez assim, ó, tá mais do que certo. Peixe. Peixe, olha, uma sílaba, outra sílaba, se separa assim, não é? Peixe. Gente, peixe é a mais forte, é pei. Aqui eu tenho uma última, aqui eu tenho uma penúltima. Palavras com a sílaba tônica é a penúltima, eu já coloco logo aqui, ó, paroxítona. Agora vamos para outra.
picolé. Gente, aqui diz circule, mas aqui, se eu fosse colocar um círculo aqui em cima, aí fica ruim na hora que eu tô mostrando, tá bom? Eu só fiz escurecer aqui, que é pra você daí visualizar, tá bom? Picolé. Esse lé é o mais forte. Tem acento também, me ajuda, não é? Mas a pronúncia, olha, picolé é o mais forte, lé. Então, se a sílaba mais forte é a última, ela vai para onde? Para a coluna da oxítona. Agora a palavra abacaxi. Xi é a mais forte, é a última, vai para a oxítona também. Agora sapato. Sapato. Pá é o mais forte, olha, última, penúltima. Vai para aqui, ó, sapato para paroxítona. Bandeira, 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 dei é o mais forte. Última, penúltima, antepenúltima, olha. Penúltima é mais forte. Bandeira vai para paroxítona também. E agora aqui eu tenho árvore. Última, penúltima, antepenúltima. Antepenúltima vai para paroxítona. E lembra do que eu falei agorinha? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Tá aí o acento agudo. Compreender um pouquinho mais. Então, amanhã nós vamos exercitar um pouquinho mais na aula de português, tá bom? Mas aí, antes que essa aula acabe, vocês podem pausar novamente o vídeo, porque tem uma atividade para fazer logo após a aula, mas vocês vão precisar copiar no caderno. Lembrando, pessoal, que é o mesmo enunciado que tem na atividade de português que vocês acabaram de fazer. Só vai mudar aqui as palavras, tá bom? Você pode aí colocar assim, para fazer depois da aula, depois desse que você fez de classe. Pula nas 2 linhas e coloca para fazer depois da aula, que já vai saber que foi a tarefa de casa. E aí você pode colocar somente as palavras e isso aqui, tá bom? Não precisa fazer quadrinhos não, você coloca oxítona, paroxítona, proparoxítona e passa um risquinho assim, separando, tá bom? Você não precisa copiar tudinho aqui não, porque é o igual ao quesito que tiver em cima. Numa página só, dá pra você fazer o que foi agora de classe e o que você vai fazer agora sozinho, que seria o de casa, tá bom? Mas se você quiser copiar tudinho, perfeito. É só uma observação para te dizer que não precisa fazer assim, tá bom? Mas se quiser fazer, pode fazer. As palavras são jacaré, geladeira, abelha, pássaro, café, escola e borracha. Vai circular a sílaba tônica dessas palavras, observar se essa sílaba tônica está na última, na penúltima ou na antepenúltima e vai colocar ela no grupinho aqui, escrever de acordo com essa posição da sílaba tônica, do jeito que nós fizemos essa agorinha aqui na classe. Tá bom, gente? Então tá aqui, pode pausar o vídeo e escrever, ou após essa, ou também eu mando os slides para vocês, como sempre, não é? Então, mas por hoje é só. Você pode exercitar bastante aí em casa, depois que você fizer a atividade. Como é que você pode exercitar bastante? Lendo um pequeno texto, algumas palavras, você já pode exercitar. Por exemplo, olha, estude, estude. Tu é a sílaba tônica, olha. Última, penúltima, antepenúltima. A penúltima é mais forte, então ela é paroxítona, tá vendo? Bastante, bastante. Tan é a mais forte, olha. Última, penúltima, antepenúltima. Penúltima também é paroxítona essa palavra. Deixa eu ver aqui outra que eu posso dizer. Hoje. Hoje. O é a mais forte. Última, penúltima, paroxítona também. Mas aí vocês vão encontrar diversas palavras em que também vão estar entre oxítona e proparoxítona, tá bom? Por hoje é só. Aproveitem bastante o dia de vocês. Estudem, descansem. Beijo da tia Angélica. E até a próxima aula. Porque eu estou apontando. Porque vocês podem novamente aqui, olha. Aqui, gente, eu achei uma palavra proparoxítona. Ma é a última. Xi. No caso é si, né? Próxima. Aqui seria a penúltima. E aqui a antepenúltima. Olha, antepenúltima
é proparoxítona. Todas as palavras proparoxítonas têm acento, tá bom? Até, olha, oxítona, última é acentuada e aqui a penúltima sílaba, tá vendo? Até, oxítona e aqui é proparoxítona. Tá vendo como é que eu digo que vocês podem exercitar, mesmo quando não vai atividade de casa? Você, só em observar algumas palavras e fazer isso do jeito que eu fiz agora, vocês já estão exercitando, tá bom? Mas agora é tchau mesmo, tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Beijo da tia Angélica.